Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne. Capítulo 1. No dia 24 de maio de 1863. No dia 24 de maio de 1863, um domingo, meu tio, o professor Lidenbrock, voltou apressadamente à sua pequena casa situada no número 19 da Koenigstrasse, uma das mais antigas ruas do centro velho de Hamburgo. A governanta Marta deve ter pensado que estava bem atrasada, pois o jantar mal começara a apitar no forno da cozinha. Bom, disse para mim mesmo, se o meu tio, que é o mais impaciente dos homens, estiver com fome, ele vai dar gritos de desespero. Mas já, Sr. Lidenbrock, exclamou Marta, estupefata, entreabrindo a porta da sala de jantar. Sim, Marta, mas o jantar tem o direito de não estar pronto, pois ainda não são 2 horas. Acabou de soar 1h30 na igreja de São Miguel. Então por que o Sr. Lidenbrock está em casa? É o que ele provavelmente vai nos explicar. Ah, Sr. Axel, aqui está o senhor. Escapei dessa. Faça-o recuperar a razão. E a governanta Marta voltou ao seu laboratório culinário. Fiquei sozinho, mas fazer o mais irracível dos professores recuperar a razão é o que a minha personalidade um tanto vacilante não me permitiria. Assim, eu já me preparava para voltar prudentemente ao meu pequeno quarto no andar de cima, quando a porta da rua rangeu e grandes pés fizeram a escada de madeira estalar. O dono da casa, atravessando a sala de jantar, dirigiu-se imediatamente ao seu escritório. Porém, durante essa rápida passagem, ele havia jogado em um canto a sua bengala com castão de quebra-nozes, sobre a mesa seu largo chapéu de pelos espetados e sobre seu sobrinho estas sonoras palavras. Siga-me, Axel. Eu mal tivera tempo de me mexer e o professor já gritava com um tom pronunciado de impaciência. Ora essa, você ainda não está aqui? Lancei-me em direção ao escritório de meu temível mestre. Otto Lidenbrock não era um homem mau, admito de bom grado. Porém, a menos que houvesse transformações improváveis, morreria como um homem terrivelmente excêntrico. Era ele professor de mineralogia e durante as aulas frequentemente ficava 1 ou 2 vezes colérico. Não que ele se preocupasse em ter alunos assíduos em suas aulas, ou com o grau de atenção que eles lhe dirigiam, nem com o sucesso que poderiam obter futuramente. Esses detalhes não o inquietavam muito. Ele professava subjetivamente, segundo uma expressão da filosofia alemã, para ele e não para os outros. Era um sábio egoísta, um poço de ciência cuja roldana esguiçava quando se desejava puxar alguma coisa. Em uma palavra, um avarento. Existem alguns professores desse tipo na Alemanha. Meu tio, infelizmente, não gozava de uma grande facilidade de pronunciação, senão na intimidade, ao menos quando falava em público, o que é um defeito lamentável para um orador. De fato, em suas exposições, o professor com frequência parava de repente e lutava contra uma palavra recalcitrante que não queria sair de sua boca. Uma dessas palavras que resistem, se inflamam e acabam escapando sob a forma de pouco científica de um palavrão. E daí vinha uma grande cólera. Ora, na mineralogia existem várias denominações semigregas e semilatinas, difíceis de se pronunciar, rudes designações que feririam os lábios de um poeta. Não quero falar mal dessa ciência, longe de mim, mas quando estamos na presença de cristalizações romboédricas, resinas retinoasfálticas, guelenitas, fangasitas, molibdatos de chumbo, tungstatos de manganês e titanatos de zircônio, é permitido à língua mais habilidosa tropeçar. Assim, essa perdoável enfermidade de meu tio era bem conhecida na cidade, e as pessoas se aproveitavam dela e aguardavam nos trechos perigosos, e ele ficava enfurecido. E então riam, que não é algo de bom gosto, mesmo entre os alemães. E embora sempre houvesse uma grande afluência de ouvintes nos cursos de Lidenbrock,
Quantos deles não os acompanhavam assiduamente, sobretudo para rir das grandes cóleras do professor? De qualquer forma, eu não saberia expressar o quanto meu tio era um verdadeiro sábio, ainda que ele, às vezes, quebrasse suas amostras ao testá-las de um modo brusco demais. Ele aliviava ao gênio do geólogo o olhar do mineralogista. Com seu martelo, sua broca de aço, sua agulha imantada, seu maçarico e seu frasco de ácido nítrico, era um homem muito habilidoso. Diante das fendas, do aspecto, da dureza, da fusibilidade, do som, do odor e do gosto de um mineral qualquer, classificava-os sem hesitar dentre as 600 espécies que a ciência contabiliza hoje em dia. Além disso, o nome de Lindenbroek ressoava com honra nos colégios e nas associações nacionais. O Sr. Humphrey, Davy e Humboldt e os capitães Franklin e Sabine nunca deixavam de visitá-lo quando passavam por Hamburgo. Os senhores Becquerel, Ebelman, Brecotter, Dumas e Milne Edwards gostavam de consultá-lo sobre as questões mais palpitantes da química. Essa ciência lhe devia algumas belas descobertas. Em 1853, havia surgido um tratado de cristalografia transcendente de autoria do professor Otto Lindenbroek, grande in fólio com pranchas que, todavia, não lhe proporcionou nenhum lucro. Acrescente-se a isso que meu tio era o conservador de uma preciosa coleção de renome na Europa, o Museu Mineralógico do Sr. Struve, embaixador da Rússia. Eis o personagem que me interpelava com tanta impaciência. Imagine um homem alto, magro, com uma saúde de ferro, uma loirice juvenil que lhe subtraía 10 bons anos dos seus 50. Seus grandes olhos se mexiam incessantemente para trás de consideráveis óculos. Seu nariz, longo e fino, parecia uma lâmina afiada. Os maldosos até mesmo diziam que ele atraía limalha de ferro. Pura calúnia. Ele só atraía tabaco, mas em grandes quantidades, para ser sincero. Quando eu acrescentar que meu tio dava passadas matemáticas de meia toesa, e se eu disser que o caminhar ele mantinha seus punhos solidamente fechados, sinal de um temperamento impetuoso, ele será suficientemente conhecido para que sua companhia não seja tão apreciada. Ele vivia em sua pequena casa, uma habitação metade de madeira, metade de tijolos, com um frontão denteado. Ela dava para um desses canais sinuosos que se cruzam no meio do mais antigo bairro de Hamburgo, que o incêndio de 1842 felizmente poupou. A velha casa pendia um pouco, é verdade, e exibia seu ventre aos passantes. Seu telhado caía-lhe sobre as orelhas como uma boina de um estudante de Tungbund. O aprumo de suas linhas deixava a desejar. Porém, no fim das contas, ela se mantinha bem graças a um velho olmeiro incrustado em sua fachada, que na primavera empurrava seus botões em flor contra os vidros da janela. Para um professor alemão, meu tio não deixava de ser rico. A casa lhe pertencia completamente, continente e conteúdo. O conteúdo era sua afilhada Grauben, jovem irlandesa de 17 anos, a governanta Marta e eu. Em minha dupla qualidade de sobrinho e órfão, tornei-me o ajudante de suas experiências. Confesso que me lancei com muita sede nas ciências geológicas. Eu tinha sangue de mineralogista nas veias, e nunca me entediava com a companhia de minhas preciosas pedras. Em suma, era possível viver feliz nessa casinha, apesar das impaciências do seu proprietário, pois, por mais que ele agisse de um modo um pouco bruto, não deixava de me amar. Mas esse homem não sabia esperar, e ele estava mais apressado do que de costume. Quando, em abril, ele plantara nos vasos de louça de sua sala pés de resedá ou hipomeia, ele ia cada manhã puxá-los pelas folhas a fim de apressar seu crescimento. A um excêntrico desses só se podia obedecer. Precipitei-me, então, em direção ao seu escritório.